Caso do Henri Borel, menino. A juíza, ela já tinha se manifestado anos antes, pessoal, sobre a cultura do patriarcado. Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Sobre esse julgamento do caso Henri Borel, como se trata de um assunto que é da minha área, né, Tribunal do Júri, criminal, eu acabei gravando aqui para o TV Injustiça um vídeo específico, um vídeo dedicado a explicar com detalhes o que foi esse lance de desclassificação, perdão judicial, o que significa isso. São institutos que foram usados no julgamento e deixaram o público muito indignado. Então, eu fiz um vídeo aqui para o TV Injustiça, me dedicando a explicar isso, né? Explicando por que isso não deveria ter acontecido e expliquei o que significava cada coisa, enfim, fiz um vídeo dedicado a isso. Durante toda a minha passagem pela magistratura, eu tive competência criminal, o que incluía também sessões do Tribunal do Júri. Então, eu conheço bem essa área, eu presidi dezenas de julgamentos no Tribunal do Júri, eu conheço bem todo o procedimento, sorteio de jurados, sala secreta, ordem dos quesitos, e ali naquele vídeo que eu gravei, que está aqui no canal TV Injustiça, depois vocês procurem quem não assistiu, eu explico qual foi o episódio que aconteceu naquele julgamento do Henri Borel, lá da Monique e do Jairinho, qual foi o episódio com maior capacidade para levar à anulação desse júri. E eu expliquei que foi a intervenção da juíza na fase da quesitação. Esse foi o episódio mais grave desse julgamento, que foi quando os jurados, né, eles votam sim ou não as perguntas que lhes são dirigidas, são os quesitos. Então, o júri, pessoal, isso aí, o pessoal talvez não entenda muito bem, mas eu expliquei naquele vídeo que o júri condenou sim a Monique, a mãe da criança, por homicídio doloso. Não foi culposo, foi doloso, com intenção de matar. A condenação dela foi idêntica à condenação do Jairinho, padrasto. Só que o que aconteceu? Aí a juíza, doutora Elizabeth Machado Louro, mandou votar de novo. Então ela fez uma intervenção que acabou sugestionando os jurados a votarem diferente, a mudarem o voto que já tinham dado para condená-la por homicídio doloso, sim. Então, nessa modificação, como eles foram sugestionados a mudarem o voto, eles acabaram desclassificando o crime de doloso para culposo. E com essa desclassificação para o culposo, aí a juíza pôde, enfim, aplicar o perdão judicial, coisa que uma condenação por doloso não permitiria. Aí, pessoal, até a esquerda, Maria do Rosário, até a esquerda ficou indignada com esse julgamento, em especial com a juíza do caso, a doutora Elizabeth. E nesse barata voa desse caso, veio à tona agora um vídeo dela, da juíza, salvo engano, de 2021, em que ela se deixou filmar falando da visão dela do caso, uma visão muito leniente com a Monique, mãe do Henri Borel. Vamos assistir ao vídeo. Acho que diante da reação da sociedade à Réa Monique, até ela corre risco, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal em que a primeira culpada sempre vai ser apontada a mulher. Quando eu me manifestei com relação a Monique, é o que tem chegado a mim das pessoas me contarem, tá? Que é um ódio profundo a ela, que na minha opinião é inexplicável. Por que ela é alvo de maior ódio do que Jairinho, por exemplo? Não consigo entender isso, né? A opinião pública afeta de alguma maneira? Não. Não, eu já me calejei com essa coisa de opinião pública, né? Eu quero fazer meu trabalho é técnico. Vocês viram aí, ela diz, a gente vive numa sociedade patriarcal, em que a primeira culpada sempre é a mulher. Aí ela disse que havia um ódio profundo a Monique, o que na opinião dela era inexplicável, porque por que a Monique recebe mais ódio do que o Jairinho? Aí ela disse que não conseguia entender isso. Olha só, a juíza tem todo o direito de ter a opinião dela e é mesmo impossível que ela não tenha. Todos nós somos seres humanos e temos as nossas opiniões. Mas o fato é que ela não poderia ter respondido a perguntas sobre esse caso. De como ela enxerga a Monique, o Jairinho, a opinião pública sobre o caso, sobre o patriarcado, o ódio do público contra a Monique. Nenhuma opinião dela a respeito desses assuntos poderia ter sido divulgada jamais. Ainda que contra a vontade dela. Mesmo se ela não soubesse que estava sendo gravada, ela pareceu que sabia que estava sendo gravada. Mas mesmo se ela não soubesse que estava sendo gravada, uma vez que veio a público uma declaração dela, pessoal, sobre os envolvidos, ou sobre a opinião pública sobre o caso, como a opinião pública vê aqueles envolvidos, nesse momento ela já não está mais em posição de julgar aquele caso. Porque nesse caso ela já falou fora dos autos, em um processo que está sob a condução dela. Aí você junta essa fala dela de 2021
com a conduta dela agora em 2026, interferindo na votação dos quesitos, submetendo novamente os quesitos à votação, depois que os jurados já tinham dado um veredito, que talvez ela, juíza, não tenha gostado, aí você pega tudo isso e junta, você vê que esse julgamento já estava viciado. Ele não tem como se sustentar, ele já está contaminado. Então, assim, minha opinião, eu acho que o TJRJ vai anular esse julgamento. Ou pela interferência dela nos quesitos, na vontade dos jurados, quando ela resolveu requesitar o que já havia sido quesitado, ou por falta de parcialidade, pior, falta de imparcialidade, né, pela parcialidade dela que ela manifestou fora dos autos, ou pelas duas coisas, pela parcialidade dela e também pela interferência na quesitação. A conferir, vamos ver como é que esse caso vai ter desfecho. Minha opinião é que vai ser anulado por um motivo ou pelo outro.